A física não é a ciência básica das leis da natureza, então fica desde elétrons até moscas. Essa é a Crissomia megacéfala, uma espécie de mosca varejeira. Repare na gotinha que ela sopra para fora da boca. A mosca ela coloca uma gota de fluidos, principalmente saliva misturada com outras substâncias, para fora do aparato bucal. Na hora que ela expõe isso para o ambiente, existe uma evaporação de água, principalmente, de outras substâncias, mas principalmente água, faz com que reduza a temperatura dessa gota, e na hora que ela engole novamente a gota, ela consegue resfriar primeiramente a cabeça, posteriormente o tórax, por fim o abdômen. Ela faz esses ciclos sequenciais, então ela faz de 3, 4, 5, algumas fazem até 15 ciclos sequenciais. Esse comportamento já era um pouco descrito com a parte nutricional, para perder peso durante o voo, então perdia água, concentrava essa substância em açúcares, e a mosca conseguia reduzir o peso durante o voo para não ficar carregando água, um peso inerte para ela. Só que não tinham jamais associado com a parte termorregulatória da temperatura. Então é como se fosse um organismo que não tem como produzir suor na superfície do corpo, e ele acaba produzindo através dos orifícios, ou seja, utilizando um líquido na parte anterior do corpo pela boca. Vai fazendo sequencialmente esse ciclo, aparece essa gota fora e ela engole novamente, a temperatura vai reduzir. Acho que na ciência tem algumas coisas que são bem interessantes, né? Eu acho que tem certas descobertas que é ao acaso, e essa foi ao acaso. Eu não tinha a menor ideia de pensar em trabalhar na parte da termorregulação dessas moscas, avaliar como ela fazia para perder calor, etc. Imaginava que ela tinha um comportamento associado com isso. A gente era uma parte do doutorado que eu estava desenvolvendo com a parte de criminalística, avaliando a temperatura sobre o desenvolvimento dessas moscas para estimativa do intervalo pós-morte. E com a ajuda do professor Denis, a gente tinha a câmera termográfica e utilizou para fazer o experimento ao longo de dias, acompanhando ao longo de dias. E durante a retirada desses dados e começando a analisar a termografia, a gente viu pontos escuros, principalmente durante o momento que apagava a luz. O infravermelho indica que é uma superfície fria, né? Quanto mais fria, mais pro azul, mais pro preto, azul escuro, dependendo da escala que você está usando, e quanto mais quente, ela vai mais pro amarelo, vermelho, né? Essas cores mais quentes. Então a cor da mosca de início está lá no amarelo, vermelho, verde, azul, porque a temperatura superficial dessa mosca, também interna nesse caso, vai reduzindo. E daí o Guilherme foi o primeiro que observou isso e trouxe para eu olhar. E daí na hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, Guilherme, elas estão realizando esse comportamento para regular a temperatura corpórea. Tem uma que fica com a cabeça azul, tórax ali 35,5 e abdômen 36. O ambiente está 40. Esse canto direito abaixo é um recipiente com água e açúcar, que é a alimentação. Como ele é água e açúcar, ele está sempre perdendo por evaporação essa água, a temperatura dele aparece baixa, semelhante ao que acontece com a gotinha. Daí a gente foi pensar em desenhar experimentos que comprovassem, que desse algum suporte para o que a gente já pensava, que era o uso da gota como um mecanismo de termorregulação, né, de esfriamento evaporativo. Tem um processo de troca térmica entre a saliva e aquela parte da mosca onde a gota assenta. E as propriedades físicas dessa parte onde a gota fica presa, a gente não conhece. Por exemplo, condutividade térmica. Então, o que a gente fez? Eu diria que não seja realmente um modelo, né? É um cenário que descreve um funcionamento possível, parâmetros fisiológicos dentro do razoável, né? Esse cenário indica que, repetindo o ciclo de ingestão da gota 6 vezes, a mosca consegue uma queda de 3 graus Celsius na temperatura da cabeça, de 1,6 grau no tórax e 0,8 no abdômen. Além disso, umidade e iluminação influenciam o comportamento da mosca. Então, a única coisa que a gente fez, nesse caso, aplicar princípios básicos de conservação de energia para esse caso. Esse vídeo é quando apaga a luz. Quando a gente apaga a luz do ambiente, ela começa a fazer muito isso.
ela reduz em torno de 2, 3 graus a temperatura corpórea por 8 horas, fazendo esse comportamento a cada meia hora, 1 hora, e a frequência desse comportamento é muito maior quando está com falta de luz. É o último vídeo termográfico quando a gente aumenta a umidade, porque a gente começou a avaliar a 35%, 60% de umidade, 40 graus, 60%, mantendo a umidade fixa. Como é um processo que depende da pressão parcial de vapor de água e outras coisas para facilitar a perda de calor e facilitar a evaporação, e, consequentemente, ser mais eficiente o comportamento, se a gente alterasse a umidade, a gente teria que ver mais dificuldade da temperatura cair. A temperatura não ia cair tão rápido. Então, a gente fez uns testes com umidades altas, aumentou de 60% para 70%, 80%, e chegou até 90%. Quando aumentava a umidade do ambiente, o comportamento ocorria na temperatura de 35 e 40 de forma igual, só que o jeito que o comportamento era feito era diferente. Ela, às vezes, fazia gota, mas ela acabava a gota ficando, não sei se muito grande, ela caía. Não sei se é porque ela não conseguia perceber a temperatura da gota diminuindo e, consequentemente, observando a eficiência, ou simplesmente ela não tinha controle do tamanho dessa gota numa umidade alta, e a gota caía, e ela ia marcando o solo. Isso, tanto que 90% e 80% era muito mais difícil a gente conseguir ver o comportamento sequencial, porque a gota acabava sujando o substrato. Tradicionalmente, a biologia tem tido um cunho assim, mais descritivo, né? Mas nos últimos, sei lá, 30 anos, talvez, passando por várias modalidades, talvez neurociência tenha sido uma, a descrição matemática, né, física, tem entrado nessa área para enriquecer e realmente tentar fazer sentido desses fenômenos, né, um ponto de vista mais quantitativo. Eu acho que a compreensão, o cenário descrito através da matemática pode sim oferecer ferramentas para melhor compreensão de processos de controle de temperatura para o ser humano, com processos de formas de reduzir o custo energético também para várias metodologias que são utilizadas. A compreensão, acho que, do comportamento, sim, tem o lado de compreender como as espécies evoluíram no controle da temperatura corpórea em diferentes ramos da evolução. Tanto inseto quanto os mamíferos, quanto os grupos mais distintos, eles têm a tendência de utilizar mecanismos bastante simples, onde ele não tem, às vezes, grandes gastos energéticos e controlar, de certa forma, bem a temperatura. Moscas, insetos, em geral, são os organismos que estão mais adaptados ao ambiente terrestre, longe de qualquer outro. Eles sobrevivem bem com pouca coisa, eles têm capacidade de separar as faixas etárias, né, do desenvolvimento, uma ninfa, uma larva, do seu adulto, e tem capacidades de controlar a temperatura, como foi visto no trabalho, e tem a capacidade de controlar e reduzir a perda de água através de processos excretórios específicos. Troca de gases dele é uma das formas mais eficientes, onde não utiliza a circulação, né, para fazer essa forma de troca de gás. O gás entra através da traqueia praticamente diretamente no músculo, nos tecidos. Então, não depende de pigmentos que façam o transporte de uma forma extremamente elaborada e custosa, muitas vezes. Tem uma parte sensorial maravilhosa, né? Tipo, eles têm capacidade de pegar comprimentos de ondas na visão que a gente não observa, ultravioleta. Alguns insetos têm a possibilidade do infravermelho através de estruturas específicas. Ultrassom, né? A capacidade de observar a presença de morcegos para fugir. Conseguem se comunicar, insetos sociais têm uma comunicação social maravilhosa. E às vezes a gente acaba querendo se mostrar muito superior a eles, mas eu acho que O olho composto é meio ruim, meio ruim, mas é muito rápido, panorâmico, né? A parte olfativa também é maravilhosa de inseto, eles conseguem ter percepção de olfato, a gente tem comunicação através dos olfatos, só que a gente se acha sempre muito superior a eles, tanto que a gente tenta controlá-los, mas não consegue, né?